Turma, tudo bem? Professor Marcos na área aqui para mais um vídeo. Agora vamos falar sobre uma ferramenta incrível dentro dos frameworks ágeis, tá certo? Que é o OKR. Mas antes de falar sobre OKR, vamos fazer um negócio com o professor Marcos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar recebendo sempre conteúdo bacana para vocês e estimular que o professor Marcos continue o trabalho. E sem enrolação, vamos falar sobre OKR e relacionar ao nosso início do ano, tá certo? Início do ano é o momento que nós ainda estamos realizando o nosso planejamento, nós estamos estabelecendo metas, nós estamos estabelecendo objetivos, tá certo? Nós estamos buscando os resultados para o final do ano. E um dos grandes desafios é exatamente estabelecer objetivo, meta, o resultado. Por quê? Porque falta um método. Então, qual é um dos grandes benefícios que as ferramentas ágeis nos proporcionam? É exatamente o método. E o OKR não é diferente. Então, pegando algumas características que acontecem, na hora que nós definimos objetivos, nós temos que saber como nós vamos alcançar o nosso objetivo. E as ferramentas geralmente não trazem isso de maneira como um método, que é o caso do OKR. E aí vamos falar do OKR. Como é que o OKR ajuda na performance, tá certo? Ajuda no foco, ajuda naturalmente na produtividade. É isso que nós vamos falar. O OKR, ele surgiu exatamente de dois acrônimos, tá certo? Que é o objetivo e resultado-chave. Por que ajuda na performance e na produtividade? Então, pegando a grande característica de objetivo, toda empresa, todo profissional tem que ter o seu objetivo. O objetivo sempre vai ser algo qualitativo. Para um profissional ser promovido no final do ano, ganhar uma premiação, sempre serão questões que vão proporcionar um resultado qualitativo. Resultados-chave são os resultados que vão nos proporcionar a chegar nesse objetivo. E esses resultados-chave têm que vir acompanhados vou chamar de controle de qualidade. É o que vai referenciar a validade de cada resultado-chave. Porém, para esse resultado-chave acontecer, tem que vir junto com um plano de ação, que é o que nós vamos fazer para que o resultado-chave aconteça. Olha, nós temos um método de trabalho, tá vendo? Nós temos o objetivo, nós temos o resultado-chave, nós temos o plano de ação. Falta um pequeno detalhe. Qual é o pequeno detalhe? Nós temos que ter um profissional acompanhando com frequência e sequência. Então, em toda empresa deve ter um setor de planejamento estratégico, tá certo? Se não tiver, tem que ter um consultor, tem que ter um profissional liberal que tenha essa missão de acompanhar. Lá no framework do OKR, descreve direitinho esse trabalho. Qual é esse trabalho? Esse trabalho tem que ser feito por um profissional, tá certo? Esse profissional ele tem uma frequência. Por quê? Porque cada OKR, ele tem uma duração de 3 meses. Exatamente por quê? Porque nós temos que dedicar energia durante 3 meses para fazer com que o nosso OKR funcione. Então, para isso, semanalmente o profissional vai estar lá com o profissional, o consultor da empresa, o analista da área de planejamento estratégico da empresa vai estar lá próximo em cada setor, verificando se o departamento, se a gerência, se o profissional está desenvolvendo o seu trabalho, se está no caminho de alcançar o seu OKR. Se não tiver, é papel do analista exatamente buscar soluções em parceria com o responsável do OKR. Olha aí como sai tudo amarrado, turma, tá vendo? Tudo acontece dentro de sincronia. Por quê? Um dos grandes problemas na hora de alcançar os objetivos é a falta de comunicação. Toda empresa precisa se comunicar, tá certo? Então, o OKR
funciona exatamente nessa característica. Um dos problemas que o OKR busca resolver dentro da gestão de metas, dentro da transformação digital, que vem com um dos objetivos, é exatamente o quê? Fazer com que a empresa se comunique, fazer com que todos se comuniquem. Até porque nós vamos ter objetivos que vão sofrer influência de 2, 3 setores ou mais. Então todos precisam se comunicar. Vamos dar um exemplo. A área comercial da empresa faz uma negociação de grande porte. Gera impacto com quem? Com a logística. Se não se comunicar com a logística vai entregar? Não vai. Tá? Então, é uma grande característica que nós temos que pensar. Primeiro passo é a comunicação. Todos têm que se comunicar. Como nós estamos falando de objetivos, o que é que acontece dentro do framework? O objetivo maior, ele é definido pela diretoria. A diretoria define o seu objetivo macro e depois é repassado para cada diretoria executiva e é passado para a gerência, tá certo? Então, o diretor-geral da empresa, ou o CEO, ou o executivo, tá certo? Tem a responsabilidade de definir o objetivo, tá certo? E aí, cada objetivo, ele é cascateado para a sua gerência, para a sua diretoria, vai depender do porte e da estrutura da empresa. Ficou claro isso, turma? Qualquer dúvida, deixa uma mensagem aí que eu vou estar ajudando vocês, eu vou estar trocando ideia com vocês, ou até fazer uma live com vocês falando sobre o OKR. Uma outra característica, após a definição da diretoria, cada gerência, cada departamento negocia, tá certo, o seu objetivo. Professor, pode ser negociado? Pode, com a certeza de que todos têm que ter a responsabilidade. Quem é que valida o OKR de cada gerência? É a diretoria. Ou das diretorias, como diretoria de marketing, como diretoria de logística. Quem é que valida? Diretoria financeira é o diretor executivo. E um outro grande benefício, o OKR proporciona foco, se trabalha com foco. Então, um dos princípios do OKR é exatamente o que, gente? Você vai ter no máximo por cada diretoria 3, 4 objetivos. E em cada objetivo você vai ter no máximo 3 resultados-chave. Porque quem quer fazer tudo não faz nada. Nós precisamos ter foco. Professor Marcos, eu posso realizar outras atividades a mais? Pode, mas você precisa ter foco. Exatamente para trabalhar a sua performance. Ao final, do seu trabalho, você vai ser cobrado por performance. Isso é fundamental. Para ajudar dentro do framework, é primordial o quê? É primordial a transparência. Por quê? Porque nós vamos ter objetivos chaves, tá certo? Que vão ser interligados com outros setores, com outra gerência. Então, o que é primordial? A transparência pode ser aplicado no ambiente da empresa, numa sala de reunião, no corredor da empresa, pode ser colocado no portal da empresa com a comunicação para a equipe de profissionais, pode também, mas a transparência ela é fundamental, porque na hora que nós temos a transparência, se tiver algum erro, fica mais fácil corrigir, gente. Tá bom? Então, qual é o grande benefício do OKR? É oferecer um método de trabalho. Nós temos um objetivo, nós temos os resultados-chaves, tá certo? Esses resultados-chaves são transformados geralmente em KPIs, nos indicadores, e a partir dos indicadores nós vamos ter os planos de ação. Cada plano de ação vai ser direcionado ou para diretoria, para gerência, para departamento, e aí nós temos que ter uma maturidade da empresa. Na hora que a empresa for madura, já conhecer o trabalho com OKR, qual é o benefício? Eu posso levar esse trabalho até de maneira individual. Porém, a empresa precisa ter maturidade. Não se recomenda trabalhar OKR individual no primeiro ano. Nós temos que aprender, nós temos que assimilar o framework OKR.
Então, isso tudo demanda tempo, nós precisamos ter experiência para poder praticar e desenvolver, tá certo? Então, pegando outras dicas, tá certo? Se eu falei que nós podemos aplicar o OKR dentro do planejamento estratégico e o ciclo do OKR é para durar 3 meses, o que é que eu faço na hora que eu tenho 12 meses? Eu posso fragmentar o meu OKR, o meu objetivo de 1 ano, em ciclos de 3 meses? Ótimo. Por quê? Porque se no primeiro ciclo deu algum problema, eu tenho o segundo ciclo, o terceiro e o quarto para corrigir. Outra vantagem no planejamento estratégico, turma, sabe qual é? Quando eu falo em planejamento estratégico e faço a revisão em junho, eu vou ter só 6 meses para corrigir. Com o OKR, eu vou ter 4 oportunidades. Tá vendo as vantagens? Então, o ciclo curto, ele ajuda exatamente em que nos dá a oportunidade de corrigir o rumo da empresa. E é isso quando se fala, quais são as importâncias dos frameworks ágeis? É a importância de responder o mercado de maneira mais ágil. Nós temos que proporcionar agilidade dentro dos negócios. Por quê? Porque nós trabalhamos em ambiente complexo. A mudança acontece muito mais rápido. Então, na hora que nós trabalhamos com OKR, Scrum e o Design Thinking, que são ferramentas ágeis, tá certo? Nos proporciona esse grande benefício. E o OKR, principalmente no trabalho de transformação digital, principalmente no trabalho de estabelecer objetivos, principalmente no trabalho de estabelecer a cultura. Por quê? Porque nós vamos dar foco, nós vamos trabalhar com aquilo que é foco para a equipe, para dar produtividade. Turma, como eu já disse, todo o conteúdo ele vai na descrição do vídeo, tá certo? Qualquer dúvida que vocês queiram, podem falar com o professor Marcos, que eu vou estar à disposição para interagir com vocês, tá bom? Um abraço, cheiro no coração, tá certo? E até o nosso próximo vídeo. Breve, breve, breve. Vamos lá, vamos participar do processo. Vou verificar porque o canal, porque eu quero ajudar vocês. Um abraço, cheiro no coração e até breve.